O sétimo desafio Groover é um DJ set um pouco diferente. Ao invés de a gente aplicar o efeito eco e o efeito reverb, aqui nós vamos trabalhar toda a mixagem do nosso set com o efeito flanger. É um efeito, para mim, dá a sensação de espécie de túnel do tempo. Vou carregar duas músicas aqui pra gente ver. Vou aplicar dois exemplos clássicos, como trabalhar o flanger em vocais, como trabalhar o flanger em momentos de bateria, em momentos onde a gente tem uma música mais sobrecarregadas com elementos mais graves, onde provavelmente a gente vai poder fazer algum trabalho com filtro, ou seja, flanger, ele é também um efeito para criar textura, uma característica a mais no som. Como eu falei, para mim, o efeito flanger, vou selecionar ele agora aqui, através do meu seletor do BitFX, o efeito flanger, para mim, ele dá uma espécie de túnel do tempo. Quanto maior a frase, quanto maior o tempo, digamos assim, desse efeito, ou seja, eu tenho aqui 64 batidas, ele vai demorar 64 batidas para fazer uma onda completa, digamos assim. Aqui a gente tem o tempo 32, significa o quê? 32 batidas aqui para ele fazer uma onda completa aqui do início, ó. Ele tá viajando ainda, ó. Tá voltando. Ele demora 32 batidas para completar, digamos assim, um ciclo dessas ondas, que é uma espécie de uma viagem, é um efeito um pouco psicodélico. 16 batidas é uma viagem um pouco menor, por exemplo. Percebe que ele vai até a oitava batida e parece que ele volta depois da oitava ali para 16ª. Como é como ele fica menorzinho, com 8 só. Ele vai e volta, né? É essa oscilação que é a característica do flanger. Agora 4 batidas. É o tempo do efeito atuando em 4 batidas. É óbvio que eu fechei esse loop para exemplificar, para você entender, para ele percorrer só essas 2 batidas e você ficar de olho, você também ouvir. Agora, como é que seria 2 batidas? Posso fazer um flanger menor, uma batida, flanger menor, por exemplo, né? Aqui ele começa a ficar um pouco zoado, aqui eu já não consigo gostar tanto. Metade, quarto, um oitavo. E agora, 1/16, que é o menorzinho, né? Qual que é a diferença aqui? Bom, você pode trabalhar qualquer tipo de tempo nesse efeito. Eu gosto de começar um tempo maior, seleciono geralmente 32 aqui, alguma coisa assim. Preferência, trabalhar algum tipo de vocal. Os vocais se encontram geralmente sozinhos nos breaks, nas subidas, nos build-ups. Aqui é um momento legal para você aplicar o flanger, né? Então o que acontece? Dá o play aqui. Ó. Parece que tá viajando, né? Vou aumentar. Vou diminuir. Vou diminuindo, ó, em cima dos meus compassos, ó. Diminuir. 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 É uma forma de a gente construir energia com o nosso flanger, apesar dele ser um efeito um pouco tímido, né? É difícil às vezes perceber. Minha sugestão aqui é você não avacalhar, não ser muito apelão nos efeitos. Não há necessidade de você vir aqui e aplicar, né? 100% de efeito. Só vai ter flanger, vai ter muito pouco som aqui, né? Vem com efeito até 50% já é ideal. 30%, 45%. É excelente. E de preferência começar com as frases maiores. Consegue perceber como ele fica picado aqui, ó? Porque a onda dele, né, do flanger, digamos assim, ele vai e volta, ele vai e volta, como se fosse o túnel do tempo. É muito curta, então conforme você vai aumentando, fica mais divertido. Aqui você pode fazer variações, por exemplo, com o filtro, né? Com low pass filter, um high pass filter, independente do que você quiser. Pode vir aqui, aumentando, diminuindo esse tempo, um pouco mais de efeito.
Outra característica que eu achei legal do flanger é que você consegue aplicar ele junto com a música, junto com o grave. Ele não fica tão ruim assim, então em alguns momentos eu acho até interessante. Não vale para todo exemplo. Aqui é só uma questão mesmo de didática para te passar, que ele fica legal em cima desse drop, por exemplo. São variações criativas que você pode trabalhar ao longo do tempo. Outro exemplo que a gente pode trabalhar o nosso flanger, como eu falei, é aqui, ó, em momentos onde a gente tem informação grave, uma batida filtrada, alguma coisa assim. Aqui ele fica um pouco mais pesado para se trabalhar. Mas nada te impede de você vir aqui e cortar o grave. Ou se quiser trabalhar com filtro, filtrando para high pass ou para low pass, fica legal também. Sempre frases maiores para a onda ir longe e voltar de uma forma meio psicodélica, né? Quando vai se aproximando do drop, você pode diminuindo as frases, tempo de efeito. É bem tímido esse efeito, realmente. É outro exemplo que a gente pode utilizar o nosso flanger. Tem outro exemplo muito legal, combina com o flanger, que são os breaks, onde a gente aplica, né, um filtro agressivo para realmente matar esse som. De preferência, né, procurar por essas partes da música que eu chamo de easter egg, onde a gente só tem, ó, o som grave da música, só a batida realmente acontecendo. Vamos pegar um outro exemplo aqui, graficamente a gente consegue identificar, é aqui. Então, nesses pontos aqui, a gente costuma entrar, né, com um filtro bem agressivo para realmente trazer a pessoa para perto, para chamar a atenção. Vou até marcar esses hotios para você entender. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Ou seja, a gente vai estar entrando aqui, né, com o nosso filtro, juntamente com o nosso flanger, e o flanger ele vai causar uma textura mais, essa viagem, essa espacialidade, como você quiser chamar o flanger, né? Pra mim, nem eu falei, é uma espécie de túnel do tempo. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui, vamos dar esse exemplo. Groove principal. Tá chegando o hot kill, filtro agressivo e flanger ao mesmo tempo. Você basicamente dá continuidade ao seu DJ set. Nesse outro exemplo aqui, a gente pode voltar, dar o play. Seleciona aqui o tempo de efeito em 32 batidas, né? 32. A hora que se aproximar o início do break, agressivo e... volto. Quebro. Aumento o efeito. Volta de novo. Mais uma vez. Posso fazer trocas aqui.
efeito que tem uma característica muito especial. Essa espécie de deixar o som em forma de onda, indo e voltando, essa espacialidade, esse túnel, basicamente, no tempo que a gente tem sentindo o flanger. Um outro exemplo que a gente pode utilizar o flanger é em momentos de macro e micro tensão. O que isso significa? A nossa música, geralmente, né, quando a gente está fazendo a nossa mixagem, quando a gente está entrando com uma música nova no nosso DJ set, na nossa mixagem, a gente tem um longo período de groove pela frente, né? Geralmente momentos de groove onde a gente pode dançar, onde a gente pode, digamos assim, também fazer algumas características, algumas coisas diferentes da nossa mixagem, para não deixar tudo muito reto, para deixar algo, né, meio orgânico, meio feito na mão. Então o que acontece? Nessa frase musical que eu separei, por exemplo, a gente tem as últimas 4 batidas aqui, que é uma virada, que vai basicamente, né, emendar uma nova frase musical exatamente nesse ponto aqui. Vou marcar para você ver. O que acontece? Dessas últimas 4 batidas aqui, a gente também pode vir, né, de certa forma, ou aplicar um filtro, né, para fazer essa ligação de uma frase musical para outra. Inclusive, né, vir aqui com o nosso flanger. Então o que acontece? Nessas últimas 4 batidas eu posso cortar o grave ou trabalhar com uma espécie de filtro justamente para poder criar uma macro tensão no meu DJ set, para ele não ficar tão reto. Ouve aí. Simples, mas eficaz. Você também pode trabalhar aqui aspectos da mixagem, por exemplo. Tá mixando essa música aqui, digamos que ela vai entrar, vai acontecer a mixagem aqui, a música de cima vai sair, a de baixo vai entrar. Beleza. Agora, eu vou precisar subir essa música aqui. O que eu posso fazer? Posso vir trabalhando um flanger, né? E subir aqui, ó. Devagarinho. Minha música. Mais uma vez. Tira o grave, aplica o flanger. Suba outra música. Aqui é um momento muito especial, né? Que a gente pode fazer, tirar o grave dessa música aqui. Efeito, flanger. Para mascarar a ação, sair fora com essa música, aplico o efeito, né? Posso salvar o loop para não abrir tanto espaço no meu set. Aumento o efeito, subo o grave e volto com o loop. É um exemplo de você utilizar efeito ao seu favor, tanto na construção de energia quanto na troca de energia. O objetivo aqui é ser criativo e detonar na pista.